Boa noite a todos. Eu me chamo Mário Divino. Atualmente eu moro em São Paulo, mas na época desse acontecimento eu morava com a minha família em Francisco Morato, no interior de São Paulo. Esse fato se deu início nos anos 60 e naquela época era tudo diferente. Haviam grandes florestas, as casas eram bem distantes umas das outras e não havia iluminação elétrica nas ruas, mas havia muitas fazendas. E o local onde eu morava ainda era um povoado, um povo simples e muito humilde. Bem, eu me casei muito cedo e com 25 anos eu me tornei pai de uma menina e a minha esposa tinha 20 anos na época. Eu trabalhava na fazenda Campo Grande e era um dos capatazes do meu patrão. E quando a minha filha Jaci, ela nasceu, eu fiquei uma semana em casa para ajudar a minha esposa. Porém, eu logo tive que voltar à rotina de trabalho. Saía de casa todo dia cedo e só retornava por volta das 20 horas. Pois levava cerca de 40 minutos para chegar até a fazenda a cavalo. E no povoado existia uma mulher que se chamava Lia. Ela trabalhava com encantamentos e feitiçaria e todos a temiam. Porém, existiam aqueles que simpatizavam com a bruxa. Diziam que ela tinha um grande poder de cura. Bem, o meu patrão, que se chamava Arlindo, ele notou que eu estava desatento com o trabalho. Então eu disse a ele que eu estava preocupado com a minha esposa, pois ela estava sozinha em casa com uma criança. O meu patrão então mandou a irmã dele ir para a minha casa fazer companhia para a minha esposa, já que a Gertrudes, a sua irmã, morava perto da minha casa e também ficava sozinha, pois o seu marido trabalhava comigo na fazenda Campo Grande e assim uma fazia companhia para a outra. Certa noite, quando estava apenas a minha esposa e a Gertrudes em casa, contaram as duas que elas ouviram trotar de cavalo na porta de casa e logo pensaram que eu estava chegando. A minha esposa, quando foi até a porta, ela viu um cavalo cavando o chão do terreiro da casa e não dava para ver a cara do cavalo, porque além do breu que estava lá fora, o cabelo da crina do cavalo tapava o seu rosto. A minha esposa então chamou a Gertrudes para ver, e quando as duas retornaram onde o cavalo estava, o cavalo levantou a cabeça e elas notaram que aquilo era coisa de outro mundo, pois o cavalo tinha o rosto de uma velha e os seus cabelos eram caídos e desgrenhados. O cavalo, com uma voz de velha, ele disse então: "Vera, eu quero o cordão umbilical da criança. Deixa aqui nesse buraco que eu fiz, que mais tarde eu volto para buscar. E se você não me der o que eu quero, eu matarei você e a criança." Vera era o nome da minha esposa, e após o cavalo dizer isso, aquilo deu um relincho e saiu trotando para a mata. A minha esposa e a Gertrudes, elas entraram e trancaram toda a casa. E quando eu cheguei, elas me contaram todo o ocorrido. E claro que eu não acreditei e disse que era pura imaginação. Mas a Gertrudes estava em pânico. E a partir daquele dia, ela não foi mais fazer companhia à minha esposa. E nunca mais pisou o pé na minha casa. 2 dias depois, a minha filha adoeceu. Nós a levamos no médico que o meu patrão providenciou, mas nada do médico descobrir a causa da sua moléstia. E nesse meio tempo, o meu patrão havia arrumado briga no bar com o outro fazendeiro. E diante a briga, o meu patrão acertou um tiro nesse homem que o deixou paralítico. O irmão desse fazendeiro queria vingança. Então, segundo o meu patrão, uma criatura que ele só poderia descrever como um enorme cão de pelos negros que andava corcunda e tinha os joelhos virados para trás, estava invadindo a sua fazenda e matando as suas criações. O meu patrão acreditava que a criatura era o irmão do fazendeiro que queria vingança. Então ele fez uma enorme fogueira durante a noite e colocou eu
e os outros homens de tocaia para atirar e dar cabo na fera quando aquilo aparecesse, pois a fera tinha um padrão e aquilo só aparecia nas noites de quinta para sexta-feira. A minha filha estava muito doente, então eu disse ao meu patrão que iria embora mais cedo e ele me liberou. E por volta das 19 horas, já escuro, o meu cavalo relinchava em certos pontos da estrada e dava pinotes. Então eu percebi um enorme vulto que me acompanhava pelo matagal ao lado da estradinha. O meu cavalo parou e se recusava a prosseguir, e às vezes voltava correndo, pulava tentando me derrubar, e às vezes ficava girando e bufando, e aquilo me assustou muito. Mas quando ele se aquietou, prosseguimos para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava feliz. Ela disse que tinha levado a nossa filha até a dona Lia, a velha que todos conhecem como bruxa. Então, a velha benzeu a criança e fez alguns chás de ervas, e a criança vomitou um líquido negro, mas logo em seguida já foi apresentando melhoras. Eu fiquei muito furioso com a minha esposa, por ela tomar essa decisão sem me consultar. Afinal, eu fui criado com a minha crença em Deus e abominava qualquer tipo de bruxaria ou feitiçaria, mas eu perdoei a minha esposa. E no outro dia cedo, já acordo com a notícia que uma onça havia entrado na casa da Gertrudes, irmã do meu patrão, e tinha devorado ela e o marido dela durante a madrugada. E foi tudo tão rápido que não deu tempo nem do homem pegar a sua arma para se defender. O meu patrão estava arrasado. Ele jurava que foi o irmão do fazendeiro que virou lobisomem e matou a sua irmã, pois o lobisomem não tinha aparecido na fazenda naquela noite de quinta para sexta como era de costume. E após ouvir isso, eu me lembrei da sombra que me acompanhava pelo mato quando eu estava a caminho de casa naquela noite. Mas não comentei isso com ninguém. Eu fiquei muito preocupado, pois poderia ser a minha esposa morta no lugar da Gertrudes. O meu patrão deu uma ordem a todos nós, os capatazes dele, e a ordem era que depois de enterrar a sua irmã, invadiríamos a fazenda daquele homem que virava lobisomem e encheríamos ele de bala. A situação já estava fora de controle e, para piorar, na manhã seguinte, a dona Lia, a bruxa, ela apareceu na minha casa, perguntou sobre a criança e a minha esposa disse que graças a ela, a criança já estava bem, comendo muito e até brincando. A dona Lia disse que ficou sabendo do ocorrido e se lamentava muito pela Gertrudes. Então, a Lia, que trazia consigo um cão negro de porte grande, ela deu à minha esposa e falou que ela não tinha mais com o que se preocupar, pois aquele cão protegeria ela e a criança quando eu estivesse fora trabalhando. Eu não gostei da ideia, mas aceitei por hora. E depois que resolvesse as coisas na fazenda, eu me livraria do cão e tudo voltaria ao normal. Pois bem, havia chegado o dia da vingança e era por volta das 17 horas. O meu patrão, eu e mais alguns homens partimos todos armados para a fazenda do homem que supostamente virava lobisomem. A porteira estava aberta. Entramos prontos para arrombar a porta e meter bala em qualquer um que estivesse lá. Porém, a cena que vimos ali fez alguns de nós vomitar. O homem, que estava paralítico, junto do seu irmão e outras pessoas da família, estavam todos mortos e parcialmente devorados, no mesmo estado que se encontrou a irmã do meu patrão. Eles estavam mortos há uns 2 dias e o lugar tinha um cheiro insuportável. O meu patrão tinha um espião, que era um garoto que ficava de tocaia, observando aquela fazenda para saber a rotina do inimigo do meu patrão. Então, o meu patrão questionou ele se ele não viu nada de diferente nesses últimos dias. Então o garoto disse que não viu nada estranho. Ele viu apenas que o lugar não tinha tanta movimentação, e fora isso, o que ele viu de estranho era um enorme cachorro negro que ficava rodeando a fazenda.
porém escondido como se também tivesse observando as pessoas dali. E quando ele disse isso, o meu coração quase saiu pela boca. Eu lembrei na hora do cão negro que a bruxa deu para minha esposa. Então já gritei para o meu patrão que o lobisomem estava na minha casa. E sem pensar duas vezes, o meu patrão já me seguiu com o cavalo e ordenou que todos os capatazes viessem conosco. Levamos 1 hora para chegar até a minha casa, mas quando chegamos, eu pude ver aquele enorme cão negro sair correndo da minha casa para o mato. E quando entrei em casa, a minha esposa estava morta, com pedaços do seu corpo faltando. Eu não encontrei a minha filha, procurei em todo o terreiro, e mesmo havendo muito sangue que era dos animais que também estavam mortos, eu subi no cavalo e corri para a casa da bruxa que ficava no meio da mata. Eu segui por uma pequena trilha e o meu patrão e os seus homens foram junto comigo. O cavalo empacou logo na entrada do terreiro. Eu desci do cavalo, arrombei a porta da casa com um chute e então eu presenciei a cena mais lamentável da minha vida. A bruxa devorava a minha filha. Ela olhou para mim com uma expressão de ódio e continuou arrancando os pedaços da minha filha com os dentes. Com muita fúria, eu atirei, mas ela pulou no teto e ficou de cabeça para baixo lá em cima, e aquilo me gelou a alma. Então meu patrão, os homens e eu, todos nós atirávamos naquela bruxa, até ela cair morta. E quando ela caiu, uma sombra negra na forma daquele cão que ela tinha dado para minha esposa saiu do corpo dela e se dissipou. Aquilo tudo me deixou tão traumatizado que eu só não dei cabo na minha própria vida, porque a polícia atribuiu toda aquela série de mortes ao meu patrão e aos seus capatazes. Mas por falta de provas e por todos declararem a mesma versão dos fatos, fomos inocentados. Depois desse pesadelo, eu me mudei para São Paulo, onde vivo até hoje com a minha nova família. Boa noite. Boa noite, me chamo Marcos Silva, sou natural de Teresina, no Piauí, e esta é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro com mais de 40 anos de profissão nas estradas. Eu já vi muita coisa e também ouvi muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vinham do nada, casas assombradas na beira da pista e mulheres que apareciam pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que daria para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. No entanto, eu tenho uma em particular que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já estava aposentado na época, mas continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que fiz para Recife e estava muito cansado. Estava indo para casa quando o meu antigo chefe, na época, perguntou se eu não queria uma carga para entregar em Minas Gerais, na cidade de Januária, que fica ao norte do estado. Bem, eu aceitei, mas eu disse que precisava passar em casa antes. Eu fui correndo até em casa, peguei algumas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem eu passaria alguns dias em casa. E após algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Eu dirigi por horas e ainda estava exausto da última viagem. Eu só queria encontrar um lugar para passar a noite. Bem, eu estava em uma estrada deserta. Era uma escuridão total. E vez ou outra,
Eu tinha a impressão de ver um vislumbre de algo aos arredores da pista, mas me concentrei na estrada. E bem por volta das 21 horas, eu avistei um velho posto de gasolina e resolvi pernoitar lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais 2 que já estavam lá para passarem a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, com casas dispersas no entorno e uma mata que se estendia por quilômetros. Os outros 2 caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e eu me juntei a eles. Ficamos conversando até às 23 horas, e quando deu esse horário, chegou um vigia noturno que trabalhava no posto. Os 2 frentistas foram embora, e o vigia noturno não estava armado. Ele carregava apenas um pedaço de pau para sua segurança. O ambiente era tranquilo, mas o vigia veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava embaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine. Eu me sentia meio sufocado. Um dos outros 2 caminhoneiros também dormia da mesma forma que eu, e quando o vigia notou isso, ele nos alertou que talvez fosse melhor dormir dentro da cabine, pois o lugar poderia ser perigoso à noite. Eu perguntei se havia bandidos ou algo do tipo por ali, e ele contou uma história muito estranha. Ele disse: "Na semana passada, eu estava dentro daquela sala quando ouvi cachorros latindo incessantemente. Eles simplesmente não paravam. E quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, algo que parecia um enorme cão, do tamanho de um homem, ele saiu correndo para aquela mata ali, ó. A criatura era gigantesca e não era um ser humano, e nem parecia um cachorro, mas era muito maior." Quando ele nos contou isso, começamos a rir, e eu disse que estávamos acostumados a ouvir histórias como aquela o tempo todo. Ele respondeu: "Tudo bem então, façam como quiserem." Ele fumou um cigarro e foi se deitar em sua sala. Eu fiquei um pouco mais na conversa com os outros caminhoneiros, e quando era mais ou menos meia-noite, eu fui deitar em minha rede sob o caminhão. Um dos outros caminhoneiros também deitou da mesma forma que eu, enquanto o terceiro, ele preferiu dormir dentro da cabine. O vigia noturno estava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que acontecia durante a noite, e já estávamos dormindo quando ouvi latidos de cachorros, mas não liguei muito e voltei a dormir. Os latidos ficaram mais altos, mas eu ainda estava de olhos fechados e só ouvi. E foi quando o som dos latidos aumentou. Eu abri os olhos e vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão, estalando os dedos como se quisesse chamar a minha atenção. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele colocou o dedo na boca para me fazer ficar quieto e apontou para o caminhão que estava ao lado do meu. Eu saí da rede e ele estava me chamando, apontando para baixo do caminhão. Então, eu vi uns pés estranhos, pareciam quebrados, e quem quer que fosse, estava se movendo apoiado na parte da frente dos pés, e dava para ouvir a respiração ofegante da coisa que estava a cerca de 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro sussurrou: "Vamos para a cabine! Ligamos o caminhão e descobrimos o que é isso." Eu sugeri que fosse melhor não, pois abrir a porta faria muito barulho. Eu sugeri que subíssemos no caminhão e ficarmos deitados na lona para maior segurança. Começamos a subir devagar e ficamos deitados na lona, olhando na direção daquela criatura, e ficamos lá por cerca de meia hora, até que vimos os faróis do caminhão da cabine se acenderem e iluminarem a criatura. Aquilo imediatamente correu em direção à mata que ficava atrás do posto, e só escutamos o motorista do caminhão da cabine sair e perguntar: "Que diabos foi aquilo?"
Descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar lá. Eu corri para a sala onde o vigia noturno estava, mas a porta estava entreaberta e ele não estava mais lá. Eu tranquei-me na cabine do caminhão com os outros 2 caminhoneiros e ficamos lá, assustados, até o amanhecer. E quando amanheceu, saímos do caminhão e fomos à procura do vigia noturno, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos um pouco mais para ver se ele aparecia, mas nada aconteceu. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele. E então decidimos seguir viagem, mas antes de sair, eu olhei pelo retrovisor e vi o vigia noturno emergindo da mata que ficava atrás do posto. Arrepiei-me todo e acelerei o caminhão sem olhar para trás. Eu tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite em que a criatura apareceu, mas eu tive medo da resposta que ele poderia dar. Bem, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquela criatura que vimos era o próprio vigia noturno. Boa noite.